iniciamos à noite uma série de ministrações e alguns já perderam hoje de manhã. Quem perdeu pode procurar o pessoal de áudio e vídeo, porque vai ter a oportunidade de caminhar. Durante os próximos domingos, tanto de manhã quanto de noite, nós vamos estar refletindo sobre portas e colunas que precisam ser derrubadas na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Portas que precisam ser fechadas e colunas que precisam ser derrubadas. Nós também vamos ver portas que precisam ser abertas, ou que nós precisamos enxergar que já estão abertas, e colunas que precisam ser edificadas. No domingo passado nós vimos que a coluna de prostituição precisa ser derrubada na cidade, na igreja, na casa e na vida de cada um de nós. Quando nós olhamos pela perspectiva da Escritura, nós sabemos que um dos pilares pelos quais o inferno se estabelece para a perturbação de um povo, de uma cidade, de uma igreja, é a prostituição, em todos os aspectos que nós vimos domingo passado. Hoje de manhã nós vimos porta que precisa ser fechada. E a porta que nós vimos hoje de manhã que precisa ser fechada é a porta da palavra torpe. E hoje de manhã então nós olhamos a palavra que destrói, que ofende, que fere, que fofoca, que maldiz, que desgraça, que amaldiçoa, que ira. Um bocado de situações e variações que nós vimos quando nós abrimos a porta para falar aquilo que é desconforme ao propósito e à vontade de Deus. E vimos no texto de Efésios que o Senhor nos adverte de que nenhuma palavra torpe deve ou pode sair da nossa boca, somente aquela que edifica. Se você perdeu hoje de manhã, pode procurar o pessoal do áudio e vídeo, que eles vão ter para que você possa ouvir e enxergar pela palavra de Deus, porque é possível que alguns de nós estejamos trilhando ou andando ou permitindo que sejam erigidas colunas ou portas fiquem abertas sobre a nossa vida, e então algumas das situações são vivenciadas por nós como consequência de permanecermos com estas portas abertas, ou em nossa casa ou na nossa vida. Hoje à noite nós vamos ver então uma outra coluna que precisa ser derrubada do meio do povo de Deus, e algumas características que podemos então até mesmo identificar como situações. E às vezes quando nós mencionamos sobre esta coluna na qual o inferno se estabelece para prejudicar o reino de Deus, é a coluna da miséria. Eu não sei se você já ouviu ou já refletiu sobre isso, deve ter ouvido ou já deve talvez ter lido, mas quando nós refletimos sobre isso, muitos de nós pensamos assim: eu já venci isso, eu já passei por esse negócio e já não existe mais esta situação na minha vida. Quando nós olhamos de que Deus é um Deus tremendo, maravilhoso, abençoador, mas muitas das vezes nós mesmos não estamos nos dando conta de que alguns sintomas desta coluna de miséria ainda estão, alguns tijolinhos ou alguns baldes de concreto dessa coluna de miséria ainda estão erguidos dentro da nossa casa, ou dentro da igreja, ou dentro da cidade, ou na nossa família, na nossa comunidade. Quando nós lemos em Deuteronômio, e lemos em Deuteronômio que a promessa de Deus é de que o povo de Deus não vai ser rabo, não vai ser cauda, vai ser cabeça, vai ser para frente, vai ser vencedor, vai ser 10. O primeiro conselho, a primeira declaração que tem lá é que é preciso
preciso que você entenda, ou que eu entenda, que nós entendamos que está declarado lá em Deuteronômio 29 que o povo de Deus não vai pegar emprestado. Aí a gente fica esperando, porque está dito lá que vai emprestar, a gente fica esperando ter muito para poder experimentar este sentimento ou esta atitude. E então nós nos enfiamos em situações de empréstimos ou de pagamentos que são feitos com dinheiro de plástico, e a gente mesmo não percebe que está sendo abocanhado por um espírito de miséria, que é aquela situação em que você não tem, gasta sem ter, e então você paga juros e sustenta o luxo daqueles que não servem o próprio Senhor. Mas ainda há outros aspectos que nós vamos observando, e existem pessoas que mantêm alguns hábitos ou alguns comportamentos na sua própria atitude, e é difícil até identificar. É difícil ela mesma identificar. Houve uma época em que eu mesmo me orgulhava, e a Eliane foi uma das pessoas que falou comigo sobre isso. Eu me orgulhava, dizia assim: querida, essa minha camisa tem 9 anos. Eliane queria jogar fora e eu não deixava. Eu gosto dela. É boa, é macia, ela já está adequada no corpo direitinho. Mas não funciona assim não, moça. Na verdade, a gente vai se apegando a algumas coisas. Depois que a gente chegou aqui, até a gente nem faz muito isso. Mas talvez você já viveu um tempo em que, quando a sola do sapato ia gastando, você então levava num lugar, e tem gente que já descobriu isso aqui nos Estados Unidos. Você levava num lugar lá que fazia o que se chama de meia sola, que é para repor aquela parte do piso do sapato. Às vezes o tênis é tão gostoso, o dedo já está saindo pelo tecido, mas você não se desfaz daquele negócio. O que é pior é que quando se desfaz, imagina que é para levar para a igreja, para doar para outras pessoas. Então, quando nós observamos que, quando nós damos, então você observa se ainda tem resquício de espírito de miséria, é quando aquilo que você dá é aquilo que você não quer mais. Quando você estiver dando aquilo que você está usando, você está compartilhando com alguém algo que é seu. Mas quando você rejeita, o que é complicado, irmãos, é que aqui nos Estados Unidos a igreja acaba sofrendo ainda mais, porque quando a gente tem que alugar um container, a gente paga $240 para jogar o lixo que algumas pessoas trazem aqui para a igreja. É $240 um container de coisas que se jogam fora. Existem duas instituições aqui em Orlando que, quando você liga, diz assim: tem algumas coisas que a gente quer doar, e a instituição é filantrópica. A instituição é aquela que recebe coisas de todo mundo para doar para pessoas carentes. Mas se você identificar dizendo assim, eles fazem pick-up, eles vão lá e pegam as coisas onde estiverem. Mas se você identificar que é igreja, eles não vão buscar, porque já estão acostumados. De que aquilo que é doado de uma igreja é o resto dos restos, do sujo, do podre, do quebrado, do que não funciona, do que está sem pedaço, do que a gente quer se desfazer em nossa casa. Nós já vivemos isso em nossa própria igreja.
Quando às vezes nós observamos e olhamos que há algo de transformação que Deus de fato quer fazer, numa atitude que a gente precisa ter para romper com o espírito de miséria, ou com a atitude de miséria. Estando lá no Brasil, eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia falando na televisão, e uma das coisas que ele disse é que ele chegou numa igreja e um pastor estava dizendo a ele: pastor, eu queria que o senhor fizesse aqui para retirar um rato que tem aqui na igreja de contribuição, que as receitas da igreja não crescem. Chegou o momento da dedicação, o pastor Silas Malafaia disse que o próprio pastor tirou do bolso 4 moedas, e das 4 moedas ele separou 2, e 2 ele colocou para dedicação ao Senhor. O pastor Silas disse que chegou no ouvido dele e disse assim: eu já descobri o rato. O rato é você, ele disse para ele. Quando nós às vezes temos no coração de que nós justificamos e achamos legal, a gente paga por um vestido, a gente paga por uma roupa, a gente paga por um show. Mas que tal aquele sentimento? Graças a Deus, irmãos estão aqui, e estando aqui hoje não estão dentro dessa classe, mas tem aquele sentimento miserável do imigrante que acha que o bom é frequentar a igreja americana, porque lá ele não precisa contribuir, não precisa dedicar nada, está pago. Quando você tem acesso a um show em que você não quer pagar por aquele show e você consegue entrar sem ter que pagar, esse sentimento gostoso de não ter que pagar para. Alguma vez você já pegou o carro emprestado de alguém e devolveu sem colocar combustível? É parte do espírito de miséria, porque você usa o que não é seu, aproveitou-se, recebeu uma bênção e devolveu sem abençoar. Quando nós olhamos que a atitude, é por isso que Deus deu, sem dúvida alguma, e se você não teve a oportunidade, poderia ter tido. Se já teve, louvado seja Deus por isso. Abra a sua Bíblia aí, liga a sua Bíblia. Se você está com iPad, iPhone, iPod, qualquer um deles, liga. Se você está com Bíblia de papel, então abre a sua Bíblia. Provérbios capítulo de número 30. E em Provérbios capítulo de número 30 tem uma expressão no verso 15, nos versos seguintes, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Dá e dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem nunca basta. São elas: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Quando nós olhamos, quem conhece o que é sanguessuga aqui? Quem sabe o que é? Boa parte. Quem não sabe o que é sanguessuga? Pode levantar a mão. Quem não sabe o que é sanguessuga? Sanguessuga é o nome de um bichinho, um verme. Ele normalmente se cria em água suja, e é um verme pretinho que, quando a gente entra nessa água e tem sanguessuga na água, esse vermezinho ele vem e se gruda na perna da gente assim, e ele fica sugando o sangue da gente até morrer. É um verme, então.
Conforme a observação feita pelo pastor Jorge Linhares, na descoberta que ele fez, porque Deus revelou essa parte para ele. Conforme a descoberta que ele fez, sanguessuga é um verme que suga a vida. Aproveitador. Quando nós olhamos, irmãos, que há uma atitude e que Deus quer fazer uma mudança, mas há aquela atitude de que a gente ainda prefere andar talvez nas sextas-feiras à noite em alguns lugares onde os lixos são colocados dos outros e você quer construir ou mobiliar sua casa com o lixo que pode receber ou pegar dos outros. E não é por causa da possibilidade de ter algo bom ou excelente, não. É por causa da atitude miserável que ainda existe dentro do coração de alguns de nós. E quando nós ainda olhamos e pensamos que ao enviarmos para a igreja estas coisas que são na verdade lixo, a gente fica pensando, a gente tem no coração, tem na mente, tem no coração completamente diferente daquilo que Deus planejou. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus chama a casa onde deveriam ser entregues desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Senhor chama o lugar onde o povo deveria levar o resultado daquilo que Deus trouxe para eles. Deus chama de casa de tesouro. Casa do tesouro. E alguns de nós estamos traduzindo nas nossas atitudes de que a igreja é casa do restolho. É o resto do dinheiro, é o resto do tempo, é o resto dos talentos, é o resto de todas as coisas. Resto que às vezes a gente faz em casa. Até tinha pedido da irmã Maria e irmão Joaquim, vocês trouxeram a listinha? Ah, sim, está com outra pessoa. Tem uma listinha que o pastor Jorge Linhares publicou no livrinho dele, que eu queria ter podido ter acesso para ler para os irmãos. Ele diz que você pode observar para saber se tem sintoma de miserabilidade na sua vida. Se você ainda usa garrafa de refrigerante para botar água na geladeira, se você reaproveita, traz o livrinho aí, traz aqui. Tem uma listinha boa que o pastor Jorge tem. Se você ainda reaproveita Ziploc, o saquinho de Ziploc, lava, dá aquela sacudidinha assim e bota para secar. Reaproveitamento. Se você vai para um casamento com camisa do Vasco, pastor Jorge Linhares que falou. Estou brincando, pastor Jorge falou. Pastor Jorge no livro dele fala com camisa do Flamengo. Eu vou ter que conversa depois. Aí eu concordo. Aqui ele diz na listinha, na página 18 do livrinho deles, olha, sintomas de miséria. Levar sopa na garrafa térmica. Ir ao casamento com camisa de time de futebol. Andar com aquela carteira profissional encebada no bolso de trás. Já está velha, rasgando os pedaços, não compra outro. Esquentar a ponta da caneta Bic para ver se ela volta a crescer. Volta a escrever. Fazer pacote com bolo e brigadeiro para levar na saída do aniversário. Tchucou.
E pede pro dono da festa o to-gozinho. Usar porta-documentos com os dizeres Lula 94, sem medo de ser feliz. Colocar bombril na antena da televisão. Guardar o resto da macarronada para fazer sopa no dia seguinte. Pedir para o marido ir ao supermercado, comprar pouca coisa e trazer sacola plástica para colocar no lixo. Usar como saco de lixo. Decorar o muro do quintal com plantas em lata de óleo, lata de leite em pó e com tijolos. Fazer jogo de futebol com os times. Camisa versus sem camisa. Rifar uma caixa de chocolate e dizer que é ação entre os amigos. Calçar o sofá com um pedaço de tijolo. Ficar balançando lâmpada queimada para ver se volta a funcionar. Enrolar ao contrário bobina de máquina para usar o outro lado. Aproveitar a garrafa plástica de refrigerante para colocar água na geladeira. Regar as plantas de casa com panela. Lavar fralda descartável com pinho-sol para usar outra vez. Guardar aqueles cacarecos em cima do guarda-roupa. Construir a calçada de casa com cacos de tijolos velhos, formando aqueles desenhos lindos. Guardar sobra de material de construção em cima da laje para usar depois, nunca. Palitar os dentes com palito de fósforo, apontado com a faca do almoço. Suja até de feijão. Pedir para o cobrador do ônibus passar 2 na roleta. Guardar refrigerante com colher pendurada na boca para não perder o gás. Pedir para o filho ficar abanando o churrasco com tampa de caixa de sapato. Ficar discutindo com os amigos quantas barbas se faz com uma lâmina. Amarrar a perna de óculos com arame. Amarrar o cachorro com fio de luz. Irmãos, a lista é grande. Brigar com meio mundo só porque o caixa não deu o troco de 3 centavos. Usar o fundo de garrafa descartável para colocar planta. Usar prendedor de roupa para pendurar recado no trinco da porta. Abrir tubo de pasta de dente com tesoura para aproveitar o restinho do seu. Usar pregador de roupa para manter fechado o saco de açúcar, de arroz, de farinha. Remendar o coador de pano de café. Esquentar pão de 10 dias no micro-ondas, servir para visita e dizer tá quentinho. Anotar recado de telefone em papel de pão. Forrar palmilha com jornal para não sentir frio no pé. Esperar todos da casa usarem o banheiro para dar a descarga só uma vez. Guardar sobras de sabonete para depois juntar todos e fazer um grande. Usar pôster de carro importado para esconder mancha de umidade na parede. Colocar plástico em cima do telhado para evitar goteira. Pendurar um rolo de papel higiênico na parede com arame.
deixar a bacia em cima da cama antes de ir para o trabalho, para, se chover, a goteira não molhar a cama. Consertar a tira de sandália havaiana com grampeador. Mascar chiclete 3 horas seguidas até ficar branco, sem coxa. Usar saco de arroz para encapar material escolar dos filhos. Aproveitar sobra de carpete para fazer tapete. Esticar a língua para lamber o fundo do copo de iogurte. Embrulhar caixa de fósforo em papel de presente para pendurar na árvore de Natal. Colar o pivô com super bônus. Juntar pote de margarina para guardar comida. Tirar cadastro do sapato do pai, cortar no meio e fazer 2 para o tênis do filho. Usar o resto de sabão para tapar vazamento de bujão de gás. Passar óleo queimado no cachorro para acabar com sarna. Fazer a barra da calça com fita crepe. Levar material escolar em saco de açúcar União em dia de chuva. Tem muitos outros. Mas de fato, o que a palavra de Deus diz para nós em Provérbios é que a sanguessuga, e aí então nós pensamos no crente sanguessuga, aquele que ainda tem miséria dentro do coração, tem 2 filhos: me dá e me dá. Aquele que ainda tem este espírito que precisa ser quebrado, ele busca, e até na igreja ele quer relacionamento com Deus só para receber. Ele não aprendeu a doar, a dar. Como a palavra de Deus nos adverte de como nós devemos proceder e agir, entregando, devolvendo, trazendo, consagrando, colocando nossa vida. Ele quer receber, e da possibilidade que tem para receber, quanto mais ele puder receber, e quanto mais ele puder reclamar porque não recebeu, ele vai fazer. O espírito miserável é o espírito que no sinônimo do dicionário diz que é desgraçado, é sem o favor de Deus e longe do cuidado de Deus. Quando a palavra de Deus diz que exatamente em épocas e situações difíceis que se enfrenta, é então quando nós deveríamos lidar e agir com o nosso Deus, entregando a Deus e cuidando das coisas de Deus, ainda com muito maior intensidade, nós veríamos diferente. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Quando nós nos colocamos disponíveis para Deus, Deus cuida da gente. Irmãos, está sendo tão gostoso ver a possibilidade de como através do Ministério de Ação Social a gente tem podido ver as pessoas sendo abençoadas. Isso é algo maravilhoso, é muito bom. Nós queremos ver isso multiplicado. Mas se nós estamos recebendo, que tal se a gente desse do tempo, se prontificasse, diz: olha, irmã Isabel, irmã Silvana, vocês estão precisando de alguém, de gente, eu quero ajudar de alguma forma. Mas infelizmente existem até aqueles que querem ajudar para se aproveitar, com a intenção de que ajudando eles vão ter acesso para um aproveitamento melhor. Quando nós olhamos, a sanguessuga diz: dá. Só tem 2 filhas, só tem uma mão
eu quero receber, eu não recebi ainda, não foi feito para mim, não estou recebendo atenção, não estou recebendo reconhecimento, não veio para mim. Compartilhar, doar. E eu me sinto tranquilo de estar falando isso para os irmãos, porque durante 11 anos os irmãos vão ver a atitude de que muitas das vezes, ou cada vez que nós como igreja vivemos um desafio, os irmãos viram o exemplo desse pastor aqui doando primeiro, e doando muito, e junto com os irmãos. E na história do que nós construímos como igreja, nós temos visto que quando nós entregamos para o Senhor, mas há, irmãos, ainda no meio do povo de Deus um sentimento de que missionário é gente que tem que sofrer, que pastor é gente que tem que receber pouco, que pessoas que precisam na própria igreja do Senhor, zelamos e cuidamos quando nós sabemos que eles estão sofrendo, porque nós queremos que eles sofram para a gente cuidar deles. Deus não pensa assim, irmãos. O Senhor Deus pensa completamente diferente. Deus quer ver o seu povo e quer ver a gente cuidando das coisas dele, da casa dele, trazendo pessoas, convidando gente, ajuntando e pegando no arado, e pegando no compromisso, e sendo cooperador, e sendo forte, juntando as forças uns com os outros, porque nós assim vamos transformar a cidade. Quando nós pisamos este espírito de miséria que quer ver a igreja do Senhor Jesus, e a gente até acha engraçado a piada que diz que notas de $100 só circulam nos cassinos. Não é verdade. O dono do ouro e da prata não está no cassino. O que está no cassino é aquele que jaz em quem este mundo jaz, mas ele não é dono do ouro nem da prata. O dono do ouro e da prata é o Senhor Deus do céu. Amém. Criador dos céus e da terra. Amém. E quando nós recebemos algo que vem do Senhor, é cuidadoso, é próspero, não acrescenta dores. Quando nós nos habituarmos a pensar e colocar nas coisas de Deus, primeira coisa, você decide, não vai pegar emprestado, vai viver de acordo com aquilo que você tem recebido, de como você tem vivido diante de Deus. Toma a decisão de que pagar juro é alimentar a luxúria do ímpio. Quando você decide que não vai pagar juro, você começa a romper com esse espírito de miséria. Não pague juro para cartão de crédito, não pague juro para financiamento, tanto quanto você puder, o mais cedo que puder, liberte-se de todas essas coisas. Tomando a atitude de não pagar mais para os empréstimos. Tome a outra atitude de olhar a Deus e as coisas de Deus e o reino de Deus como o melhor de todos os investimentos. A gente fala isso, mas no final das contas a gente não pensa isso. A gente age diferente, irmãos. A gente conta com uma alegria tão grande, um investimento que a gente fez porque comprou um carro, uma casa, comprou algo, fez um investimento e fala com alegria disso. Mas quando você vai falar de algo que você fez para o Senhor, que você deu para o Senhor, quando deu, esse compartilhamento é meio que com medo de ser zombado, porque no final das contas esse espírito de miserabilidade, a gente até ainda é ousado de comparar. A cadeira do cinema é mais confortável do que a cadeira da igreja. A cadeira do teatro é mais confortável do que a cadeira da igreja. Tem sempre alguém, irmãos, que pagou aquele valor que está sendo investido, desenvolvendo uma atitude e um propósito nas coisas que vão ser feitas para o Senhor. A igreja do Senhor Jesus é quem mais
pode oferecer, porque a bênção do Senhor vem da transformação que vai para o seu próprio cuidado. Então, quando nós estamos vivendo, devemos olhar que na perspectiva da Escritura há uma declaração de que se existe esta atitude que nos amarra a uma vida miserável, o sentimento de me dá, eu preciso, eu quero, eu não ganhei, enquanto isso não for rompido pelo poder do sangue de Jesus para transformar a nossa atitude de quem é capaz. Ele não me pediu para fazer isso não, mas eu vou fazer porque Deus falou comigo essa semana sobre isso. Os irmãos se lembram que domingo passado nós vimos aqui, falamos com os irmãos sobre o desafio que nós tínhamos como igreja. Atitudes como a que o irmão Ailton teve, ele disse, ele não me pediu para falar isso. Na terça-feira à noite ele ligou e disse assim: pastor, Deus me incomodou desde domingo. Quanto está faltando para pagar o mortgage da igreja? E quando eu disse a ele o valor que estava faltando, ele disse: não falta mais. Amém. Amanhã a igreja vai pagar o mortgage em dia, vai pagar a sua prestação em dia. A forma em que ele ouviu em seguida foi: à medida em que o senhor está semeando, Deus já lhe deu e vai multiplicar ainda muito mais. Amém. Amém. Mas quando nós olhamos e queremos que o Senhor Deus faça algo com a gente, irmãos, todo o princípio de Deus, o Senhor Jesus diz assim, olha, rompendo com esse espírito, Jesus diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas nós ainda, na nossa atitude carnal, pensamos que receber é melhor do que dar. Nós pensamos que receber é melhor do que dar porque nós estamos recebendo, mas não pensamos de que quando nós recebemos estamos declarando que precisávamos, que tínhamos necessidade. Estamos declarando que nós estamos em falta. Oh, como seria bom se a gente tivesse, no final das contas, os que escrevem sobre isso, irmãos, dizem que a gente acha que a gente saberia ser rico, mas a gente não sabe, porque a gente não se acostuma a ter saldo positivo e deixar ele lá. Quando o saldo fica positivo um pouquinho, o que é que você faz? Na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente tem um monte de coisas que a gente está em falta e que a gente sente falta, que na hora que surge alguma coisa já tem uma lista para você gastar. E à medida em que você gasta um pouquinho que ficou lá, você nunca projeta para poder conseguir de fato ter as coisas. Romper com o sentimento de poder ter, deixar lá, deixa o saldo. Terminou o mês, sobrou um pouquinho, deixa ele lá. Você acha que consegue controlar? Ah não, eu estava precisando trocar o carro. Aí vai e compra fiado. Quando nós olhamos de que este sentimento e esta atitude de poder viver com o sentimento de quem de fato depende e age de acordo com o propósito de Deus sobre a vida. Os irmãos conhecem que durante o ano de 2000, entre novembro de 2000 e julho de 2001, Eliane e eu, Tiago e Kézia, vivemos lá em Fernandina Beach. E em Fernandina Beach nós vivemos sem ter nenhum tipo de atividade a não ser estudar o inglês, que, embora pouco, é o que eu sei hoje, aprendi naquele tempo em que eu pude estudar, me dedicar só para estudar o inglês. Eu fiquei 9 meses estudando inglês e não sabia o que é, de onde, nem como o meu sustento viria, a não ser que todo mês eu receberia alguma coisa que viria pelo correio. Ao receber o primeiro cheque que chegou no correio,
Eliane e eu separamos logo em seguida e entregamos a mais até do que os 10% que deveríamos entregar. Segundo mês fizemos a mesma coisa, no terceiro mês fizemos a mesma coisa, no quarto mês o pastor americano veio falar comigo. E ele disse assim: pastor, a igreja não quer que o senhor dedique o dízimo, a oferta. O senhor não precisa fazer isso. Nós queremos ajudar você. Aí eu disse: pastor, mas nós não entregamos para a igreja. Nós entregamos porque o Senhor Deus disse que a gente tem que fazer. E que Ele é quem vai prover na sequência do processo do que vai ser daí para frente. Poderia ter atitude diferente. Eu estava vivendo uma fase de ser abençoado, de receber, mas eu não queria ficar nela muito tempo. O americano que me recebeu na casa dele disse: pastor, o senhor pode ficar os 9 meses aqui em casa. Eu não fiquei 1 mês. Eu disse: eu preciso ter um lugar onde a minha família vai ficar. Nós precisamos ter o nosso lugar. Eu preciso pagar por esse lugar que eu vou ficar. Eu não vou ficar me aproveitando da sua bondade, estando na sua casa sem pagar nada. Você não quer receber? Eu vou precisar alugar um local para minha família poder ficar. Ainda hoje os americanos que convivem e conversam com a gente sobre isso, eles dizem do impacto que ficou isto lá na igreja por causa da atitude, do comportamento de quem não quer se aproveitar. E durante esses 11 anos os irmãos podem observar e podem caminhar. Nunca me aproveitei de ninguém nesta cidade, nem nenhum dos irmãos na igreja, mas tudo que nós temos vem do Senhor. Amém. E o Senhor Deus faz com que a gente vai caminhando para a honra e para a glória dele. Você sabe qual é a atitude? É diferente quando você administra, ou quando você é econômico, você negocia algo de um desconto para você. Negociar um desconto na atitude de quem está administrando bem as suas finanças é uma coisa. Mas o miserável, ele fica tentando: você não tem aí uma coisa usada, não? Ele fica tentando conseguir algo e anda sempre na dependência dos outros, tentando sugar ou receber dos outros alguma coisa. Eu quero ser gerador de recursos, o que é diferente de ser miserável. Satanás estabelece o seu ponto. E se vocês, quem assistiu ao discurso do presidente Obama recentemente? Levanta a mão. Muito bem, você percebeu. O presidente Obama está exatamente tentando reverter uma propaganda, claro, pela situação que o país tem vivido. Ele tentou o tempo inteiro reverter na mente dos americanos, porque Satanás está tentando implantar nesse país um sentimento de miséria. E as pessoas começam a falar de que a miséria vai se instalar aqui. Mas ele, como presidente, já deu a palavra que não vai. Amém. E está tomando posições e direções de que as empresas que quiserem investir no país para crescer vão receber incentivos e descontos de impostos, porque essa reviravolta precisa acontecer. Quando nós pensamos, irmãos, que receber é melhor do que dar, o espírito de miséria está perturbando a gente, circundando a gente, e o tempo vai passando e a gente não vai vendo a vida acontecer. Esperar e deixar acontecer não faz parte de um servo, de uma serva de Deus. O servo de Deus tem a atitude de ter, de buscar e de receber. E como nós vimos hoje de manhã, além das atitudes que precisa ter relacionado com a palavra, o texto de Efésios diz: o servo de Deus, ao invés de ser preguiçoso, antes ele trabalha para ter não só o suficiente para si, mas para ajudar outros que são necessitados. Reverter esta situação é parte
que o Espírito de Deus tem que fazer na mente da gente: renovar, restaurar, jogar fora aquelas coisas que estão velhas. Não joga fora, ou então faz um garagem cheio, vende, dá para alguém, não presta, bota no lixo. Aprende a botar no lixo o que não presta. Não guarda para você usar, porque enquanto você não tirar o que está lá, Deus não põe outro. Em nome do Senhor Jesus, a sanguessuga tem 2 filhos: dá e dá. Quais os filhos que você e eu temos ou queremos ter? A sanguessuga quer receber, me dá, me dá. O que é que nós queremos fazer? Romper com esta coluna de miséria que se espalha no coração, no sentimento. A igreja do Senhor Jesus vai continuar estabelecida, e vai continuar crescendo, e vai continuar prosperando, e vai continuar conquistando, mesmo que você não queira, mesmo que você queira o contrário, mesmo que no íntimo do seu coração você deseje o contrário. O Senhor vai fazer a igreja dele continuar caminhando. Amém. Mas nós precisamos olhar a obra de Deus, a vida com Deus, o cuidado com Deus, mais do que me dá a minha bênção. Eis-me aqui, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Usa a minha vida, usa os recursos que eu tenho, usa os talentos, usa os dons. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade. Toda atitude corajosa que nós precisamos ter para romper com estas coisas que nos perturbam em nossa própria casa. Deus quer sim que você tenha um carro melhor, mas que você o ganhe de forma digna. Deus quer sim que você more melhor, mas Ele quer que você rompa com aquelas atitudes e sentimentos miseráveis. Deus quer sim que você conquiste o seu espaço do mercado de trabalho nesta cidade, mas primeiro você precisa ter uma atitude de que você não vai ficar naquela posição de me dar, me dar. Eu vou receber só enquanto eu estiver de fato precisando. Mas eu não tenho isso comigo, eu não quero viver assim. Eu quero gerar para dar, eu quero gerar para compartilhar, eu quero gerar para socorrer, eu quero gerar para prover. Em nome do Senhor Jesus, curva a sua fronte. E toda aquela atitude que faz com que a gente possa refletir de que há um país diferente que Deus quer fazer de nós. Há uma família diferente que Deus quer fazer de nós. Portanto, quando nós estivermos sentindo ou pensando, repreende em nome de Jesus, em casa, na rua, no trabalho. Quando qualquer característica do sentimento de miséria estiver tomando conta do seu coração, Pai de amor, uma das áreas mais difíceis e mais singulares na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de um povo, é de fato o reflexo das posses materiais. É o reflexo, Senhor, daquilo que nós podemos ter, guardar, administrar.
Em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo o espírito de miséria, toda atitude miserável, todo sentimento, Pai, de que a igreja do Senhor Jesus vai ser depósito das coisas que nós não queremos mais, nós rejeitamos. A igreja do Senhor Jesus vai receber aquilo que é novo, é bom, é excelente, é primeiro. O povo de Deus vai receber do Senhor o que é excelente. O Senhor já deu o que é excelente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta no meio desta cidade os homens e as mulheres que têm atitude de servos do Senhor, que é dono de todas as coisas, e que tenham um comportamento de que a tua igreja, o teu povo, os teus trabalhadores, os missionários do Senhor devem receber o cuidado como símbolo daquilo que temos e somos para o próprio Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós olhamos a perspectiva do Senhor e olhamos com o coração, porque queremos que isso seja transformado. Sabemos que na transformação disso, a própria casa de cada um de nós vai ser diferente. A nossa vida vai ser diferente. O nosso andar vai ser diferente. O nosso vestir vai ser diferente. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos na cidade de Orlando todo espírito de miséria. Porque ainda que alguns sejam pobres, não precisam ser miseráveis. Repreendemos, ó Deus, na vida de quem quer que seja nesta noite aqui, toda a escravidão miserável financeira que perturba as pessoas. Nós repreendemos, Pai, e expulsamos do meio do teu povo toda atitude miserável de quem acha que pode viver de lixo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor, na medida em que nós semeamos no teu reino, na tua obra, na tua casa, o Senhor vai multiplicando no meio do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti. O Senhor é Deus de bênção.